paz do Senhor, povo de Deus. Eita, bênção dos céus, agora é valendo. Já está de madrugada, já são, deixa eu ver aqui, já passou das meia-noite. Queridos e queridas, eu estava aqui com um contexto. Já tem pessoa aí ao vivo, já quero mandar um beijão pro primeiro ao vivo aí, que é meu tio, tá bom? O mais lindo do meu tio de todos. E assim, eu tava ardendo no meu coração. Pra vocês que não sabem, eu não tenho mensagem, mas eu uso meu story. Então, engraçado que eu não tenho o meu mensagem instalado, mas eu tenho como reagir os stories que eu posto. Ele fica 24 horas. Enquanto não some, tem como eu reagir e responder. Então, esses dias veio um jovem conversar comigo e vai ser o contexto do que eu vou trazer para pregar aqui. Esse jovem conversou comigo e disse que sofre de depressões e ele falou que quando ele era mais jovem, tanto ele e o irmão dele andavam numa vida um pouco errada. E ele falou que experimentou de tudo, esse jovem. Ele desabafou comigo no story. E ele disse que experimentou drogas e não tinha uma vida muito legal, ele junto com o irmão. Mas ele disse que o irmão dele alcançou a graça de Deus e aceitou. E ele ficou bastante triste porque irmão de sangue, preste bastante atenção, não é irmão de banco, nem irmão de igreja, é irmão de sangue. E ele disse a mim que o irmão dele, depois que se converteu para Cristo, se afastou dele, entendeu? Tem pessoas que se acham melhor, né? Porque se converteu e é irmão. E ainda fez um pouco a cabeça da mãe dele e a mãe se afastou também. Então, o que é que eu quero te falar aqui nesse contexto? Eu quero te falar nesse contexto que, infelizmente, tem muitas pessoas assim. Tem pessoas que, quando aceita Jesus Cristo, aceita e não são convertidos de fato, e sim, para mim eu falo sempre, são convencidos, porque não prega o verdadeiro e vive o verdadeiro amor que Deus e Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo nos ensinou. Então, assim, tem pessoas que fazem acepção de pessoas e o meu Deus e o teu Deus não faz. Tem pessoas que porque fulano é pecador, é falho, aquela pessoa é leproso, que não pode se aproximar, não pode chegar junto. E eu vou falar aqui nessa live, tem uma diferença. As pessoas acham, quem se junta com porco, farelo come, sim, mas eu vou lhe falar. Há uma diferença muito grande. Se misturar é quando eu sou cristã, meu amigo não é cristão, e ele me convida para chegar perto dele e me oferece o que é errado. Cabe a mim eu querer ou não. Agora, porque eu sou cristã, não me dá o direito de eu não chegar junto de um prostituto, de um bêbado, de um pecador, de uma pessoa como se tivesse lepra, ou eu fosse melhor do que aquela pessoa. Não. Então, o que foi que eu vi aqui no contexto bíblico que eu quero dividir com vocês? A palavra do Senhor lá em Lucas 15 fala 3 parábolas e fala o número 15 que eu vou dividir com vocês e tocou muito meu coração e eu quero trazer para esse contexto do que eu recebi desse jovem. E disse assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Preste bastante atenção. Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para o ouvir. E murmuravam, os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Quantos fariseus e escribas existem hoje no reino de Deus? Quantos? Quantos existe? Glória a Deus, aleluia. Quanto? Porque não sabe seguir o verdadeiro amor e o exemplo que Cristo colocou para mim e você. Queridos, a parábola, aqui fala 3 parábolas, fala a parábola da ovelha perdida, fala a parábola da dracma perdida e fala a parábola do filho pródigo.
em seguida desse contexto, porque eu vou te falar, todos são importantes para Deus. E infelizmente o evangelho, ele está fazendo exceções de pessoas. Deixa eu te falar algo. A parábola da ovelha perdida diz que o pastor deixou as 99 e foi atrás da uma perdida. Eita! Se ele não fosse atrás dela porque ela se perdeu, porque ela pecou, eita! Porque tá leprosa, não serve mais. Mas não. Deus amou diferente. É um amor desse diferente que ele quer que você ame. A dracma, ela tinha 10. Ela perdeu uma. Ela poderia não ir atrás. Mas ela foi atrás da perdida. Vários exemplos Jesus deixou de amor, do verdadeiro amor. E o filho pródigo, depois de tudo que aconteceu, ele recebeu, eita, o pai recebeu o filho, eita, tão que errou, tão cheio de pecado, de braços abertos. Então, esse contexto que Deus tocou no meu coração, porque, queridos, infelizmente, o evangelho tá um evangelho que a gente se espelha mais nos outros do que o evangelho de Cristo, do que o amor de Jesus, o amor que ele nos ensinou. E eu tive o prazer de escrever aqui para não esquecer. Jesus teve uma passagem que Jesus ele transformou a água em vinho. Aí eu fico pensando, se fosse hoje eu ou Jesus chegasse numa festa, num casamento, acabasse a bebida que trazia alegria, eita, e eu transformasse a água em vinho, sabe o que as pessoas iam dizer? Jesus, tu não é crente, como é que tu transforma a água em vinho para uma festa? Porque as pessoas é de julgar, entendeu? Flávia, tu não é crente, como é que tu foi orar para transformar água em vinho? Que crente é tu? Para as pessoas beber e se embriagar. Queridos, é ser Jesus. Jesus não olhava isso como um homem olha. Eita! Então, é muita diferença do evangelho que Jesus deixou para nós seguir. E as pessoas não seguem. Eita! Então é muito forte. As pessoas hoje em dia vivem um evangelho que eu não posso chegar perto de fulano porque fulano vai pensar que eu estou no mau caminho porque eu estou chegando perto de uma pessoa pecador. E a Bíblia fala aqui que se aproximava de Jesus os publicanos e pecadores. E Jesus não fazia exceções de pessoas, não. Jesus não era os fariseus e nem os escribas que dizia: este recebeu pecadores, eita, e come com eles. Jesus conversava, Jesus sentava, Jesus comia, independente do pecado, independente de quem a pessoa é. Então deixa eu te falar algo nessa live. Sabe por que tem raiva de Flávia Soares? Porque eu não me espelho no evangelho de fulano e de beltrano e de cicrano. Tem uma passagem na Bíblia aqui que eu acho lindo. Tem uma passagem de um homem que Deus deu a ordem para que ele entrasse no prostíbulo. Eita! E ele tirou a mulher de lá. Foi Deus que mandou. Casou com ela e ele deu honra a ela. Glória a Deus, aleluia. Se fosse no tempo de hoje, Deus tocasse no coração de alguém e mandasse entrar dentro de um prostíbulo para pregar, eita, e tirar alguém de lá de dentro, sabe o que as pessoas iam dizer? Eita, Flávia, Evandro, crente entrando dentro de um prostíbulo, nunca foi Deus que mandou. Eita, entendeu o mistério do que eu quero te falar nessa palavra? Então, as pessoas hoje em dia esquecem que o evangelho é amar. Jesus, ele amava a prostituta, o pecador, ele sentava, ele comia, ele participava. Eu e você, cristão, só não pode participar do pecado que alguém vier te oferecer, mas a atenção, conversa, amor, sentar junto, eita, comer junto, não é pecado, não é lepra, eita, pecado não se espalha assim, tu não vai perder a tua salvação. Então a gente tem que fazer de tudo para ganhar almas. E eu fiquei muito triste em ouvir de um irmão dizer que o outro irmão se converteu e não chega junto, não fala, trata indiferente, irmão de sangue,
Eita! E quantos sem ser de sangue, de bancos, de igreja, porque alguém cai, alguém enfraquece, alguém peca, eita, faz excepções, não chega perto, eita, não trata bem e mistura saber tratar bem, amar, cuidar, levantar, com se achar que vai se misturar. Se misturar é eu te chamar para ir ali na beira de um bar. Aí você não vai poder ir. Se misturar eu chegar para você ir ali comigo pecar, roubar, matar, destruir. Aí sim você está se misturando com os farelos e com os porcos. Mas a partir do momento que eu escuto pessoas que se afastam de alguém só pelo fato dela não ser cristã, dela ser pecadora, dela ser errona, ter erros, e se sentir no direito de eu ser crente e não poder abraçar, beijar, amar, conversar, sentar numa mesa e comer junto dessa pessoa, esse não é o evangelho que Jesus deixou. Sejamos imitadores de Cristo. Esse não é o evangelho que Cristo ensinou. Esse não é, queridos. Então as pessoas hoje fazem as coisas com medo do que fulano vai pensar e Beltrano vai pensar. Por isso não gosta de mim. Eu vivo o meu evangelho. Eu vou prestar conta a Deus. Eu sei o que Deus sabe de mim. Se Deus me desse uma ordem para ir ali, eita, no meio de uma mesa de um bar e dar a palavra a alguém, muitas pessoas não iam querer dar, sabe por quê? Porque ia dizer, oxe, Flávia, indo naquele bar ali, já iria dizer que eu estava bebendo, que eu estava participando e fazendo o mesmo. Não ia nem procurar saber se eu fui pregar. Eles iam julgar e criticar, antes de saber o que é realmente. Mas deixa eu te falar algo. Não viva por vista de homens, viva por vista de Cristo. Eita! Se preocupe com aquilo que Deus sabe de você, aquilo que Deus vê de você. Sonda o teu coração, teu oculto e teu íntimo, queridos. Então as pessoas hoje têm medo de falar com uma pessoa que é pecador, porque alguém da igreja vai ver, fulano vai ver e vai pensar que é pecador porque está junto. Não. A palavra de Deus aqui fala que Jesus se aproximou de Jesus, todos os publicanos pecadores para ouvi-lo. Jesus não colocou na Bíblia, quando chegar um pecador, corra. Quando chegar um pecador, saia de perto. Quando chegar um pecador, não pregue. Quando chegar um pecador, não ame. Porque pecado é lepra, pecado pega. Não, gente. Que amor é esse? Que evangelho é esse? Por isso não gosto de mim. Porque se for um amor desse, eu não quero. Se for um evangelho desse, eu não quero. O evangelho é amar, orar, levantar, ajudar. Quem critica, quem transforma, quem julga é Deus. Então, muitas coisas e exemplos que Jesus deu, que ele fez de amor, se hoje fosse para Jesus fazer novamente, Jesus ia ser criticado. Imagina Jesus num casamento, transformando a água em vinho. Eita! Imagina Jesus hoje transformando em uma festa a água em vinho. Porque vinho é embriaguez, eita, era a alegria da festa. Ia dizer que Jesus era louco. Imagina Jesus transformando água em vinho e embebedando as pessoas. Imagina os pensamentos das pessoas. Como seria hoje, hein? Imagina Jesus dando ordem para uma pessoa entrar dentro de um prostíbulo e tirar uma mulher lá de dentro de mau fama e dar nome a ela. Imagina o que as pessoas iam dizer, hein? Que Cristo é esse? Mas, é o Cristo da minha Bíblia. Foi o Cristo que perdoou a prostituta. Eita! É o Cristo que tem o verdadeiro amor. Seremos imitadores de Cristo, mas tem muitos sendo imitadores de homens. Do que homens vão pensar, do que homens vão dizer, doutrinas humanas, erranas, eita, e terrenas. E esquece do verdadeiro amor de Cristo. Então, eu encerro essa live dizendo, eu fiquei triste e eu sei que hoje existe muito fariseus e escribas. Eita! Como murmuraram e julgaram Jesus por ter chegado a conversar, pregar e falar com pecadores e publicanos. Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia não é diferente.
Tem muitos fariseus e publicanos, eita, fazendo exceções de pessoa, amando quem quer, se afastando dos pecadores. E eu ouvi que um irmão se converteu e se afastou de outro, porque o outro ainda continua, eita, nas drogas, continua errando. Que evangelho é esse? Que amor é esse? Como é que tu vai ganhar almas para o reino que tu não consegue ganhar o teu irmão de sangue? Eita! Teu irmão de sangue, imagina quem não é teu irmão. Imagina quem não é teu irmão, quem não tem teu sangue, Jesus. E tem tantos assim, infelizmente, queridos. Então encerro essa live dizendo, vamos amar o verdadeiro amor de Cristo, que ele deu de exemplo para aqueles fariseus, eita, e escribas. Ele deixou 3 parábolas. A das 100 ovelhas, como exemplo de amor. A das 10 dracmas perdidas e do filho pródigo. Ele ensinou que se você tiver 100 ovelhas e perder uma é preciosa. Aleluia! Ele ensinou se você tiver 10 dracmas perdidas e você perder uma, corra atrás. Aleluia! E se o filho pródigo fugir de casa, o pai vai receber de braços abertos, independente de qualquer pecado que o filho tiver. Porque no evangelho de Cristo, o amor prevalece. O amor não faz exceções de pessoa. O amor é maior. E esse Deus é amor. E você tem que ser imitadores de Cristo. Não imitadores de homens. Não. Flávia, ela procura ser imitadores de Cristo. Posso ser criticada, julgada, apontada, mas eu sei que Deus me ama. Eita, eu sei que Deus me ama. Isso é que importa. Então recebe essa palavra e toma posse em nome de Jesus. Amém.